Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Mano Menezes deu a sua primeira entrevista coletiva nesse seu retorno ao Corinthians. Falou sobre vários assuntos, uma entrevista com mais de 1 hora de duração. E eu vou explicar para vocês os principais pontos desta entrevista, como, por exemplo, a reformulação do elenco. O que o Mano Menezes pretende fazer com os atletas considerados medalhões? Quais as mudanças que ele fará a curto prazo? E ele disse que fará. E também sobre o novo preparador físico do Corinthians. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Na tarde desta sexta-feira, 29 de setembro, Corinthians, que nesse momento, são 4 horas da tarde, nesse momento o Corinthians faz o seu último treinamento antes da partida contra o São Paulo. Mano Menezes vai definir a equipe, tem alguns desfalques certos, como trouxemos no vídeo da manhã. Fagner, Moscardo e Yuri Alberto, esses jogadores estão fora do Clássico por cartão, estão suspensos pelo terceiro amarelo. E ainda existe a possibilidade do Fábio Santos, do Renato Augusto também ficarem fora desse jogo. Outra dúvida, Matias Rojas, que está sendo preparado para o jogo de terça contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Mas nem para o jogo de terça é uma certeza. A tendência é que ele não seja relacionado para esse clássico contra o São Paulo. Tá? Então o Mano vai, dentro daquilo que ele tem à disposição, ele vai procurar montar o elenco mais forte, o time mais forte, para chegar no Morumbi e tentar sair com resultado positivo, que seria importantíssimo para o Corinthians em termos de tabela, em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro. Antes de comandar esse treino, o Vanderlei deu uma entrevista coletiva, bastante longa, com mais de 1 hora de duração, e respondeu a todas as perguntas de forma séria, de forma direta, sem piadinhas, sem nenhum tipo de gracinha. Foi bastante sério no sentido do seu posicionamento, não fugiu a nenhuma pergunta, não foi grosseiro com nenhum jornalista, simplesmente respondeu aquilo que lhe foi perguntado, o que é, de fato, o que deve sempre acontecer. Né? Ninguém é obrigado a responder a pergunta, mas se dispõe a responder, que seja minimamente com educação. E ele até chegou a falar sobre um aspecto importante. Tratarei todos sempre com o máximo respeito, mas também gostaria de ser tratado com o máximo respeito. Se me tratarem com respeito, nossa convivência será ótima. Se não me tratarem com respeito, a nossa relação não será boa. Então, eu acho que ele já deixou claro ali a posição dele com relação à imprensa, tá bom? Mas vamos aos pontos agora da entrevista coletiva para quem não teve oportunidade de ver. Evidentemente que é uma entrevista de mais de 1 hora de duração, e eu não vou aqui ficar 1 hora falando, reproduzindo tudo o que o Mano Menezes disse. Eu separei alguns pontos aqui que eu vou passar para vocês, e à medida que os assuntos forem sendo desenvolvidos aqui, a gente faz algum comentário, tá? Bom, o primeiro ponto que ele responde, eu acho que me chama mais atenção, foi com relação à reformulação do elenco. Isso muito cobrado pelo torcedor, muito pedido, né, por toda a torcida do Corinthians, para que tenha-se uma mudança geral, uma limpa neste elenco. E o que o Mano respondeu sobre isso, tá? E aqui eu vou abrir aspas e repetir a vocês exatamente as palavras dele. Ele disse o seguinte, foi perguntado se ele faria um laboratório até o final do ano, tá? Ele falou assim, olha, eu não gosto da palavra laboratório em futebol. Ele acha que é muito desrespeitoso, né? Ele falou, a gente sempre faz uma avaliação. Quem pensa
que a avaliação é só em dezembro, não entende nada de futebol e nem entende nada desse negócio. Não seria justo. O jogador entra em um mau momento, sai perdendo. O jogador entra em um bom momento, o clube sai perdendo, porque faz contrato longo. As coisas são mais constantes e complexas. E ele fala aqui sobre a questão da reformulação. Eu não vim aqui tirar jogador porque ele está com 38 anos, ou ficar com o jogador porque ele está com 21. Eu vim escolher o melhor para o Corinthians. Não existe essa história de tirar todo mundo, de limpa, e começar só com o jovem, porque isso não se sustenta. As coisas serão feitas com comedimento. Eu não tenho nada contra a idade. Tem jogadores de 42 anos sendo os melhores da posição no futebol brasileiro. O que vale é o rendimento, performance e constância. Isso o Vanderlei falou sobre a questão de reformular o elenco. Todos serão avaliados e aí não depende de idade. Se tiver bem, fica. Se tiver mal, vai embora. E ele também falou sobre o Renato Augusto. Muito perguntado, evidentemente, pelos jornalistas, e ele respondeu o seguinte em relação ao Renato. Vamos procurar administrar bem essas questões. Às vezes poupando durante o jogo, para que ele não fique ausente nos outros jogos. Quando chegamos aqui na outra passagem, o Renato vivia uma situação parecida. Tinha encerrado a temporada anterior com dificuldades, jogando poucos jogos. Nas temporadas seguintes, ele foi participativo e decisivo, como agora. É o que vamos pensar para ele e para todos os jogadores. Precisa de mais gente para estar aí. Como é que ele fala? Ser não apenas coadjuvante. Não pode ter isso só com um ou dois jogadores. A equipe não se sustenta assim. Deixando muito claro que não pode depender só do Renato. E que é importante ter jogadores próximos ao Renato Augusto para que o Renato corra menos em campo e renda mais para a equipe. Então, ele pensa numa estratégia para o aproveitamento, o melhor rendimento do Renato Augusto, tá? Sobre o clássico de amanhã. 6h30 da tarde, Morumbi contra o São Paulo. O Mano já tem na cabeça aquilo que ele pretende. Ele diz o seguinte, o grau de dificuldade desses dias é exatamente esse. Tem um grande adversário pela frente, acabou de conquistar um título, está empolgado. Nós vamos enfrentar esse ambiente. O treinador tem que tomar cuidado com os jogadores que vai colocar lá. É fácil tirar uns e expor outros. Vamos escolher os melhores, sem ter o risco de algum jogador com desgaste excessivo para a terça. Vamos colocar o que puder. O jogo exige, o adversário é duríssimo. Para mim, muito claro aqui que ele vai, se precisar, segurar um ou outro. E aí a gente lembra daquilo que eu falei no início do vídeo. Renato Augusto, Fábio, Matias Rojas. De repente, esses jogadores podem ter um desgaste a mais e podem ser preservados, sim, para esse jogo contra o São Paulo, para que fiquem bem e inteiros na terça-feira. Tá bom? Bom, a principal meta do Mano Menezes neste seu terceiro retorno, na sua terceira passagem ao Corinthians. Ele fala o seguinte: a principal meta, o principal objetivo, o maior desejo dele é que ele quer aproximar mais a equipe. Estamos desde ontem analisando o time, e que está um pouco longe. E você não consegue jogar futebol estando tão longe, por dois motivos. A bola não chega na frente na qualidade que você precisa e os atacantes sofrem.
E quando perde a bola, não recupera a bola no campo do adversário. E aí ele fala: o Corinthians está entre as equipes que menos recupera a bola no campo do adversário. Isso ajuda a equipe, guarda energia para atacar. Isso que faremos num curto espaço de tempo, na maior brevidade. Então ele quer compactar o time, ele quer fazer esse time mais próximo. A gente sempre comentou aqui sobre o espaçamento entre as linhas do Corinthians. Jogadores entre defesa e meio-campo e ataque. Existe uma distância, um buraco muito grande entre as linhas. Ele, obviamente, percebe isso, já vinha percebendo e quer compactar mais esse time. E foi perguntado sobre a intensidade que falta dentro do time, que falta em alguns jogadores. E sobre a intensidade, ele respondeu o seguinte: existe uma confusão generalizada sobre o que é intensidade. Intensidade é fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Não é uma correria maluca. Portanto, intensidade não é correr de forma desordenada. É cumprir aquilo que foi determinado. Achei muito boa a entrevista do Mano Menezes, que terminou falando sobre o novo preparador físico do Corinthians. Sim, ele já solicitou um novo preparador físico ao Corinthians e ele fala sobre isso. Nós já estamos com 2 assistentes, o Sidney e o Cauã, né, e o clube vai contratar sim um preparador físico já nos próximos dias. Eles já estão trabalhando nesse sentido. É um cuidado importante porque é um trabalho acima de tudo, para que o trabalho acima de tudo tenha uma relação harmoniosa. Hoje não tem preparação física separada como era antes. É tudo junto. Você não trabalha as partes separadas porque não tem tempo. Faz as coisas interligadas. Os profissionais precisam ser mais completos do que eram antes, né? Então, um novo preparador físico a caminho do Corinthians, isso de forma muito rápida, de muito, muito próximo, isso deve acontecer. E até falando sobre esse pessoal novo da comissão técnica do Corinthians, até trouxe hoje pela manhã aqui no vídeo sobre o Cauã, né? Que é o que está vindo do Internacional, trabalhou com o Mano no Internacional, Cauã Almeida. Ele já pediu demissão do Internacional, né? Já está trabalhando, inclusive, já se apresentou ao Corinthians, já está trabalhando, tem 34 anos de idade, e ele teve toda a formação dele na Europa e ele possui licença da UEFA, tá? Como treinador, ele possui licença na UEFA, apenas com 34 anos de idade. Então ele tem uma carreira aprimorada na tática. Ele fez muitos cursos táticos dentro do futebol, então ele é um cara que vai ajudar muito o Vanderlei Luxemburgo ali dentro dessa função, tá? O aperfeiçoamento dele profissional foi feito todo na questão tática, ele é muito bom taticamente, e claro, vamos esperar aí para que ele consiga ter bons resultados no Corinthians, ajudando o Vanderlei Luxemburgo. Então, hoje, esse vídeo foi basicamente para passar aí a vocês aquilo que que o Mano Menezes pensa, né? O Luxemburgo não faz mais parte deste grupo, aquilo que o Mano Menezes pensa, como ele pretende tocar o Corinthians daqui para frente, como será os próximos passos do Corinthians de hoje em diante. O tempo até a Copa Sul-Americana, até terça, é muito curto. É muito curto. Ele terá aí 2, 3 treinos no máximo. Né, considerando hoje, considerando no domingo ninguém treina dos que vão jogar contra São Paulo. Então é um treino hoje, um treino na segunda e um treino na terça pela manhã, provavelmente, antes do embarque para Fortaleza. Então, 3 trabalhos ali com o grupo, onde ele vai conhecer mais individualmente cada um. Ele falou sobre a garotada que tem subido aí, sobre Gabriel Moscardo, ele não quis individualizar cada jogador, mas disse que não tem o menor problema, que já trabalhou com outros jogadores jovens do Corinthians que deram certo, então, para ele, a única diferença agora é que ele vai conhecê-los melhor, sob o olhar dele. Né? Então, vamos
esperar aí qual será o trabalho do Mano Menezes. Espero que tenha sorte, espero que consiga fazer esse time jogar minimamente mais daquilo que vinha jogando nessas últimas partidas. 9 da noite eu volto com a nossa live. O treino se encerra por volta de 5h30, 6 horas da tarde. A gente vai saber se teremos ou não lista dos jogadores relacionados. E aí a gente dá uma repercutida geral no dia do Corinthians, no treino de hoje, no provável time contra o São Paulo, claro, dependendo se teremos ou não a lista dos relacionados. Legal? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Grande abraço, obrigado pela companhia e pela atenção. Tchau.